E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Sambista da Depressão. Hoje a gente está dando início ao nosso quadro Destrinchando o Samba, que a gente vai visitar os barracões para conversar com os carnavalescos, enredistas e compositores e aprender um pouquinho dos sambas que as escolas vão levar para a avenida no Carnaval 2024. Hoje a gente vai começar com o Salgueiro. Vamos lá pro barracão? Olá galera, eu sou Edson Pereira, carnavalesco do Salgueiro, e hoje estamos aqui mais uma vez para um Destrinchando o Samba com o Sambista da Depressão, eu e toda a galera aqui, campeão do Samba 2024 do Salgueiro. Queria que vocês participassem com a gente e é isso, galera. Vamos junto? Vamos lá. Vamos tirar essa onda aí para mostrar esse belíssimo samba, esse belíssimo enredo super necessário, e pra gente é uma satisfação enorme poder estar aqui no Salgueirão, nosso torrão amado. Vamos pra cima. É isso aí. Da capa, vem comigo, meu compadre. É o tucara, o chão de Omama, o breu e a chama, Deus da criação, chamando o transe de Acoana, evoca a chapire a missão. Então, nesse primeiro setor, sou o Igor Ricardo, carnavalesco... Ih, gente, tu vai mexer isso aí. Eu sou o Igor Ricardo, enredista do Salgueiro. Pô, gente, aí me desconcentra. Já era. Olá, Mas a intenção é essa, gente. Vamos ficar calma. à vontade e sorrir. Sou Igor Ricardo, enredista do Salgueiro. Nessa parte que o Dudu Nobre e o Marcelo Mota cantaram aqui pra gente, é um pouco do nosso início do nosso desfile, né? Do Salgueiro, do Carnaval 2024, que mostra um pouco a visão cosmológica do Yanomami. Né? A gente tem aí a figura do Omama, né? Que ele canta aí o chão de Omama, que o Omama é o deus da criação para os Yanomamis, como fala aí nesses versos. E ele fala assim, quando ele fala chamando o transe de Acoana, o que é o Yacoana? Yacoana é uma planta, né? Uma árvore lá dos Yanomamis, que eles, das raspas dessa árvore, eles fazem um pó. É um ritual que eles fazem, e a partir desse ritual eles começam a ver os chapiris, né? Como ele fala, evoca a chapiri a missão, que são os espíritos de luz. Eles acreditam que esses espíritos são os protetores da floresta. Então a abertura do Samba Enredo do Salgueiro para do Carnaval 2024 fala um pouquinho nessa visão cosmológica dos Yanomamis. É importante raciocinar que essa abertura, quando fala do chapiris, ele não tem uma forma, né? Eles estão sob transe, né? De uma forma muito lúdica. E é esse lúdico que a gente quer interpretar justamente no início do Carnaval do Salgueiro, dessa plástica que parece ser tão óbvia, mas eu tenho certeza que vai surpreender muitos a vocês, podem ter certeza disso. Beleza. Edson já deu muito spoiler, falo luz, então aguarda, essa é a abertura do Salgueiro aí. Vamos que vamos. Evoca a chapiri a missão, o tocar aí, sonho e sonha, grita Amazônia, antes que desabe, caço de tacape, dança o ritual, tem o sangue que semeia a nação original. Então, aí a gente parte para essa parte do samba, que quando ele fala caço de tacape, dança o ritual, tem o sangue que semeia a nação original, a gente está evocando, está elucidando aqui que eles são o povo Yanomami é um povo originário, né, do nosso Brasil, um povo que já estava aqui antes mesmo do português, antes mesmo dos africanos chegarem aqui, e ele fala um pouquinho aí dessa questão do dia a dia, né, do povo Yanomami, que está retratado até no nosso segundo setor do desfile. Para quem não conhece, né, a gente conhece muito o povo Yanomami pela tragédia, né, que vem acontecendo com eles, principalmente nos últimos anos, mas eles são um povo muito ligado à caça, ligado à agricultura. Então essa parte aí, caça de tacape, dança o ritual, a gente traz no desfile esse dia a dia deles, até as festas também que eles realizam, são festas que às vezes duram 3, 4 dias. Então tá um pouco retratado nessa segunda parte que o Dudu acabou de cantar aqui pra gente. E é legal entender que a gente, nessa visão tão metropolitana que a gente tem, né, muitas das vezes a gente não consegue imaginar e entender que esses povos, né, principalmente os povos originários e principalmente o povo Yanomami, foram um dos últimos, né, a serem acessados. Como até hoje é muito difícil acessar a forma deles viverem,
como eles sobrevivem, né? E nessa parte do samba fica muito claro entender que essa lógica de acordar pela manhã ainda antes do sol nascer, sair para caçar, sair para trazer o seu alimento e tirar da floresta aquilo que é mais importante para eles, que fazem eles sobreviver, que tanto a água quanto a caça e a pesca, tá relatado aí no samba, né? Isso pra a gente é um pouco difícil entender, porque parece que é lúdico, né? Mas é verdade, é real. Então é importante ressaltar. E aí eu queria aproveitar também, e lógico que eu nem tive esse momento ainda de parabenizar vocês, mas eu quero parabenizar ao vivo aqui. Obrigado. Né? Pela sensibilidade, né? E também queria saber também de vocês um pouquinho da emoção que é poder fazer um samba que é tão emblemático, né? Não só emblemático, mas de importância para esse momento todo que a gente está vivendo no nosso país nesse momento. Olha, para mim particularmente tá sendo um momento assim muito marcante, não somente como sambista, mas também como cidadão, né? Porque na verdade esse samba tá virando, né? Tá virando um hino, né? Na defesa dos povos originários, né? E é um samba que ele acabou tocando na ferida, dedo na cara, justamente falando de toda a indignação do momento que os indígenas, os povos originários e todas as outras, os indígenas de uma maneira geral, né, do Brasil, o momento que eles estão vivendo. Para mim, assim, está sendo um momento assim fantástico, porque a gente vê que o samba, além de ter essa função cultural, né, também tem uma função de educação. Esse é o tipo de samba que você pode pegar e colocar os alunos. Inclusive eu tive vários feedbacks de muitas escolas e universidades que estão criando teses para poderem para defender em cima do nosso samba e em cima do nosso enredo. Eu acho isso fantástico, porque como origem de escola, de samba, eu acho que a gente está no nosso lugar. Exatamente. Exatamente. Está sendo inserido, o samba está sendo inserido, a gente tem recebido bastante feedbacks de professores de várias áreas que estão inserindo esse samba nas suas aulas e tal, e apresentando aos alunos, ensinando, ensinando a cultura Yanomami, a cultura indígena de forma geral, através desse samba. Então é uma honra muito grande como compositor estar participando disso. E um samba que, se Deus quiser, vai ficar na história, já está acontecendo. Furando a bolha, como falam, né? É verdade. A gente vê que não é só o povo do carnaval que está cantando esse samba hoje. A gente vê em todos os lugares. Eu quando vou fazer os shows, é uma coisa impressionante. As pessoas já pelo Brasil. Até porque eu já tenho essa coisa dessa identificação com o samba enredo, com a escola de samba, com essa cultura da escola de samba. E aí quando a gente, no final do show, eu sempre faço um set só de sambas enredo, e nesse set de samba enredo a gente acaba colocando alguns sambas, né? E aí eu coloquei num show para testar. E é uma coisa impressionante, porque o que acontece? O salgueirense, né? O salgueirense, ele quer muito ser campeão do carnaval. Como todas as escolas querem, mas pro salgueirense está sendo uma coisa que, tipo assim, esse samba, ele acabou, né, com todo respeito, né, que a gente fala a todos os outros sambas também, e também a todas as outras escolas, outros enredos também, mas esse enredo, ele acabou fortalecendo, criando uma curiosidade, e esse samba veio de uma maneira avassaladora durante as disputas, né? Que quando você entrava na live da final da Grande Rio, o comentário era o samba do Salgueiro. Entrava na live da final da Viradouro, o comentário era o samba do Salgueiro. A impressão que me dá é que esse samba era um grito que todo mundo queria dar, o Brasil queria dar, e não tinha tido oportunidade ainda. E esse enredo, um grande enredo, eu tenho que agradecer ao Edson e ao Igor, um enredo que permitiu que o Brasil possa dar esse grito a favor dos povos originários. E para mim, como compositor, junto com a minha parceria, uma honra muito grande estar participando desse trabalho.
um orgulho muito grande e a gente só a gratidão mesmo. Eu acho que as pessoas se sentem representadas É verdade. em cantar esse samba. E eu confesso para vocês que a gente vem trabalhando esse enredo já desde o ano passado, desde dezembro do ano passado. Eu falo isso com o maior prazer, porque quando eu percebi, antes de até estar em ascensão todo esse problema que vem acontecendo com os Yanomamis, a gente já estava trabalhando nesse enredo, antes mesmo do Carnaval 23, e eu confesso para vocês que foi um divisor de água, não só para a minha carreira como artista, como carnavalesco, mas para toda a atmosfera do Salgueiro, porque a gente sente que as pessoas estão ali e elas querem gritar, elas querem cantar. Eu vou te dar um ponto de vista de uma pessoa, né? Eu tenho a minha carreira musical, paralela a essa história do samba enredo, eu tenho a minha carreira musical, que todos sabem, né? Eu ando pelo norte do Brasil, tá? Já desde 1999, 2000, né? E eu já fiz show, já atravessei Brasil, já atravessei Transamazônica já pelo menos umas 6 vezes, fazendo shows, e chega para fazer show em lugares que não tem estrada, e você vai de barco, você vai de canoa, você vai naquele barco grande, você vai de monomotor, você vai de bimotor, e a gente vai fazer show nesses lugares. E eu ficava, quando vocês lançaram esse enredo, né, eu tava naquela, vou fazer samba, não vou, não vou, coisa e tal. Marcelo me ligou, falou, Dudu, vambora. Que esse enredo, dá sambão, hein? Dá sambão, esse enredo vai dar sambão, e o Salgueiro precisa de um grande samba. E deu sambão. E deu um sambão, e graças a Deus aí. Agradecer a nossa parceria, aos outros parceiros também que não estão aqui. Aliás, podem até citar, né? Tem uma rapaziada, Pedrinho da Flor, Ralph Ribeiro. Olha os nomes, gente. Presta atenção nessa galera. Pedrinho da Flor, Ralph Ribeiro, Arlindinho Só Cruz, medalhão. né? Ramon Via 13, meu compadre Marcelo Mota, eu humildemente Dudu Nobre. Apresentar aqui esse cara que inventou uma oportunidade. Essa é a figura, né? Dudu Nobre, que ninguém conhece. Eu, Dudu Nobre. Não, é que ele fica nervoso. Viu como é que ele tá aqui? É a forma dele jogar. Tem mais, meu compadre, tem mais gente. Toma água aqui. Tem mais gente. Eu acho que começa a ficar mais Renato Galante e meu compadre Galo. Né? E o Galo também, toda a rapaziada. E é legal porque... Leonardo Galo, senão ele fica bravo. Leonardo Galo. E aí, poxa, é muito bacana a gente poder estar fortalecendo a parceria. Mas vamos falar da obra, né, meu? Vamos seguir. Tem o sangue que semeia a nação original. Eu aprendi português, a língua do opressor, pra te provar que meu penar também é sua dor. Falar de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha da boca pra fora. Falar de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha da boca pra fora. Essa parte aqui, eu até peço licença ao Marcelo, ao Dudu e aos outros parceiros. Ela prepara, né, o desfile para um setor mais, vamos dizer assim, mais denso, né, um setor mais triste, né, crítico. E ela usa a primeira pessoa, né? Eu aprendi português, a língua do opressor, para te provar que meu penar também é sua dor, uma referência ao Davi Copenau, né? Porque ele vem falando isso nas entrevistas dele, inclusive ele esteve no Salgueiro e ele falou sobre isso, que, né, o pessoal Yanomami, né, o povo Yanomami, eles estão no Brasil, né, mas eles têm a língua própria deles, eles têm a cultura própria deles, e é uma língua extremamente difícil, né? Já li até teses, né, eu não gosto de utilizar essa palavra, mas nas próprias teses falando que é uma língua inteligível, né, ou seja, que você não entende. E aí o Davi, ele teve a força de vontade, ele não entrou em escola, ele não fez curso, ele aprendeu por conta própria o português, porque ele falou, eu só vou conseguir tocar o coração das pessoas que não entendem a minha língua se eu falar a língua delas. Né? Ele não gostava nem de escrever, de escrever na folha de papel. Né? Ele fala que isso aqui é do povo da mercadoria, que somos nós. Ele fala branco, mas assim, todos nós, na visão dele, somos brancos, né? Então ele aprendeu o português, a língua do opressor,
para mostrar, né, para nós todos o que eles estão sofrendo. Então, assim, ele teve uma força de vontade gigantesca de aprender a nossa língua para denunciar o que estava acontecendo com eles. Proteger, né? o povo dele, né? É um pequeno à parte, assim, né? Que no dia que a gente teve o prazer de conhecer o Copenau, Davi Copenau, na reunião, né? O Davi Copenau chegou e falou, olha, primeiro eu vou falar em Yanomami. Foi. E foi uma coisa que foi muito forte, cara. Eu segurando o choro ali. É incrível porque, falando de Yanomami, obviamente a gente não entendia, mas ele tem uma energia incrível. Ele fala de uma maneira. Na língua dele, mas a gente de alguma forma entendia na emoção, né? a emoção transbordava. A emoção passa pra gente, é como se houvesse uma tradução emocional, se posso dizer assim, e a gente se emocionou com ele falando de Yanomami, e é uma coisa forte, muito forte. Cara, essa parte do samba, ela particularmente para mim, entre outras, né, na disputa, a gente fazia muitas reuniões e tirava dúvidas, e quando eu li tudo isso aqui, eu voltei alguns meses atrás, logo no início do ano, quando a gente teve o primeiro contato com o Instituto Moreira Salles e o próprio Davi, que foi um momento até de constrangimento, e eu confesso que foi um momento de constrangimento porque eles se sentiam ameaçados com o que a gente estava fazendo, porque para eles é desconhecido o que é o carnaval. Nós sabemos que é uma festa cristã e que tudo que eles pregam, né, não é a catequização dos povos deles, né? E a gente também vive essa questão de opressão também no carnaval, né, por ser uma festa pagã. E eu senti envergonhado muitas das vezes quando ele falava pra gente, né, ó, tudo isso aqui já foi água, já foi terra, já foi vegetação, e vocês acabaram com tudo isso. Então foi um pacto que nós fizemos com ele de representá-los de verdade na avenida e usar o maior veículo que nós temos da nossa cultura, que é o carnaval, para representar. Então essa estrofe, essa parte do samba, ela joga para o povo e traz para a realidade também aquilo que a gente mais quer fazer, que é representar o povo Yanomami de uma forma significativa. Então aqui resume muito bem isso. E acho que quando falar de amor enquanto a mata chora, luta sem flecha da boca para fora, é muito disso. Eu acho que assim, a gente falar, mas a gente não fazer, né? A gente, muitas vezes as pessoas falam, vou defender o povo Yanomami, mas e daí? O que você está fazendo para isso? Então acho que... E aí você usa, obviamente, numa linguagem figurada, a questão da flecha, né? E aí você traz ali o da boca para fora, que assim, é só balela, você só está falando e não está usando a flecha, você não está tendo alguma coisa concreta para fazer com que esse povo pare de sofrer, né? Aí vamos... Tirania na bateia, militando por Quião, e teu povo na plateia vendo a própria extinção. E Ozzy que se julga, família de bem, ouça agora a verdade que não lhe convém. E Ozzy que se julga, família de bem, ouça agora a verdade que não lhe convém. Aí a gente já chega até no meio do desfile do Salgueiro, né? Tirania na bateia, militando por Quião, e teu povo na plateia vendo a própria extinção. Para quem não conhece, né, a história do povo Yanomami, desde a década de 60, 70, a ditadura militar, que foi quando, volto a dizer, o povo originário, né, os Yanomami já estão no Brasil desde antes do descobrimento. Mas vamos dizer que o grande público, que a mídia, que os antropólogos, os artistas conheceram o povo Yanomami a partir do momento que a ditadura militar tenta cortar ali a aldeia com uma estrada que é a Perimetral Norte, que é lá da década de 60, 70, que foi quando eles passaram a ser descobertos, vamos dizer assim, e bote-se descobertos muito entre aspas, porque, volto a dizer, eles já estavam aqui. E aí foi quando eles começaram a sofrer com diversos tipos de doenças, né? Imagina, um povo isolado, um povo que não tem contato com ninguém, chega um branco, né? Chega uma pessoa, leva outro tipo de doença para eles não têm essa imunidade, não tem vacina, não tem nada, então eles começam a sofrer
pela invasão do povo branco, né? Muitos morreram. E existem muitos relatos da Cláudia Andujar, Sim. que não é uma brasileira, é uma suíça, porém ela hoje é um símbolo de proteção, proteção para eles, deles, né? De proteção para eles, e é uma mulher branca, dos olhos claros, e você vê como é tão inocente e ingênuo entender o quanto é simbólico a gente poder proteger de verdade sem querer nada em troca, somente entender o próximo, né? Ali é um grande, é o verdadeiro momento de encontro de alma, né? Da Cláudia Andujar com os Yanomamis, porque eles acreditam que ela é realmente uma mulher que os salvaram. E ela chega, né? A Cláudia chega justamente nesse período aí da ditadura militar. Então, tirania na bateia, né? Essa questão dos termos, né? Do militarismo. E aí você traz o Yoase, né? Que se julga família de bem. Yoase é o irmão do Omama, né? Omama é o deus da criação, Deus que deu a vida para os Yanomamis. E Yoase é o deus da morte, né? Totalmente o contrário. Eles são irmãos gêmeos, né? Então, enquanto o Omama deu a vida, no início, né, os Yanomamis acreditavam que todos eles eram imortais, né? E o Yoase, ele trouxe a morte para os Yanomami. Então, é o Yoase que dá o conhecimento para nós brancos sobre os minerais, né? Sobre essa questão do ouro, do diamante. Então, os Yanomamis acreditam que o Omama escondeu. Na verdade, o céu caiu, né? No primeiro tempo, o céu caiu. E aí o sol, a lua, as estrelas, elas ficaram todas escondidas debaixo da terra, né, nesse primeiro tempo. E aí esse sol, essa lua, esses astros, eles se transformaram nesses metais preciosos. E o Yoase foi e falou para o ser humano, olha, debaixo da terra tem metal precioso que você pode se transformar, né, em riqueza. E aí, então o Yoase, ele dá esse conhecimento pro homem, para esse da morte, né, e trazendo essas doenças. E aí o que os Yanomamis eles falam? Que à medida que você está cavando, né, a terra, para tirar esse mineral, você sai uma fumaça, que é chamada de Shawara, né, que é a fumaça da morte, né, mesmo. Simboliza a morte. Simboliza a morte para eles. Quando começa o garimpo ilegal, né, esse garimpo que traz essas mazelas e polui os rios e acaba com a vida de todos eles. E Oasis é o contrário de Omama, né? O irmão gêmeo de Omama. Quando o Omama representa a vida, ele representa, Oasis representa a morte. E Shawara é essa fumaça que sai da terra quando os garimpeiros estão ali escavando e poluindo os rios. Essa fumaça é uma fumaça tóxica que também simboliza a morte para eles, que é o Shawara. Então isso está nesse meio do desfile aí do Salgueiro. E aí vamos para a próxima parte. Ouça agora a verdade que não lhe convém. Gostei de lembrar do povo Yanomami em 19 de abril. Mas nem sabe o meu nome e sorriu da minha fome quando o medo me partiu. Você quer me ouvir cantar em Yanomami pra postar no seu perfil? Entre aspas, negrito, o meu choro, o meu grito, venha pau Brasil. Bom, essa parte eu acho que assim, o pessoal... vocês foram muito felizes porque ela é, vamos dizer assim, literalmente ela é uma porrada na nossa cara, né? Porque a gente fala tanto do povo Yanomami hoje por causa de tudo que está acontecendo, né? Você vendo na televisão, nos jornais, mas você não sabe quem são eles verdadeiramente, né? E foi como o Edson falou, a gente ficou muito chocado, muito, sabe, sensibilizado com o que o Davi falou pra gente no primeiro encontro, porque realmente a gente acha que todos os indígenas são iguais, vamos dizer assim, né? Todos eles usam cocá, todos eles usam, né, aquelas vestimentas, e não, cada povo tem a sua própria língua, tem a sua própria pintura corporal, tem a sua própria cultura. Então, quando você vem com esses versos, você diz lembrar do povo Yanomami em 19 de abril. 19 de abril, aliás, é o dia do índio, né? Que eles hoje não consideram mais esse dia do indígena. Por quê?
que a gente vê dia do índio, de 19 de abril, a gente vai lá pra internet postar uma fotinho, só que a gente posta aquela coisa bem genérica, sabe? A gente não se aprofunda. Né? Era uma festinha. Principalmente nos colégios. Nos colégios, você bota, sabe, você trata o índio de uma forma super genérica. Então você tem esses versos uma porrada. E aí é o próximo setor do Salgueiro, que é um setor que a gente vai mostrar de fato quem são os Yanomamis, né? De fato, assim, o que eles fazem, sabe? Mas isso na questão cultural. Lá no início a gente tem a questão do dia a dia, né? Da caça, da pesca, mas nesse próximo setor a gente mostra eles de uma forma mais cultural, sabe? A pintura corporal deles, a forma como eles, sabe, se exportam para o mundo, porque hoje você tem artista Yanomami que está expondo na Europa, que está expondo na Ásia. Você tem Yanomami que tem cinemas, né, filmes Yanomamis que estão sendo expostos em festivais internacionais. Então a gente mostra aqui, sabe, quem são esses Yanomamis que estão fazendo esse sucesso para fora do país, mas não de uma forma trágica, né, mas de uma forma verdadeira, mostrando a verdadeira arte do povo Yanomami. O que eles fazem, a forma que eles vivem é relacionada à natureza e a todo o ambiente que eles vivem. Então as pinturas corporais deles vêm dos animais, vêm do tatu, vêm da onça pintada, vêm do jabuti, e as flores, tudo se representa nesse momento. E uma coisa mais importante em dizer sobre a coragem de chegar a esse ponto aqui do samba, onde a gente esfrega na sociedade que nós somos de verdade isso aqui. Entende? A gente precisa entender para poder fazer uma autocrítica também, sabendo que a gente que provemos tudo isso aqui, né? Nós contribuímos com toda essa coisa ruim que chegou até eles, e a gente precisa entender que depende também de nós consertar tudo isso. Eu vou destacar também aqui, porque a gente está falando desse ponto do desfile do Salgueiro, desse setor mais ligado à arte. Eu vou destacar aqui, mas você nem sabe o meu nome e sorriu da minha fome. Esse verso aqui, não sei se vocês sabem, mas hoje no Brasil, o termo genocídio, né, ele foi muito utilizado aí nos últimos anos, mas o povo Yanomami, eles têm um massacre, o massacre de Hashimu, que aconteceu em 1993, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória aqui agora, que eu sou muito ruim de data, de lembrar, né? De lembrar as datas. Mas se eu não me engano foi em 1993, o massacre de Hashimu, o Supremo Tribunal Federal condenou, né, os assassinos do povo Yanomami, morreram mulheres, morreram crianças, e até hoje é considerado o único crime de genocídio no Brasil. Então, assim, a gente fala tanto do povo Yanomami, mas a gente não sabe o que eles passaram, o que eles já passaram, né? Então, assim, você sorriu da minha fome, a gente sorri, sabe? Como o Edson falou, é uma esfregar na nossa cara que a gente não conhece, de fato, esse povo, e a gente espera que vocês, durante o desfile do Salgueiro, vocês conheçam de fato quem são esse povo, que eles já sofreram, para que a gente, no dia 19 de abril, né, que é o dia do índio, que a gente não usa mais esse termo índio hoje, é indígena, que a gente, no dia 19 de abril de 2024, a gente possa postar no nosso perfil quem de fato são os povos originários, não só os Yanomamis, como os outros centenas de povos originários que tem no Brasil. Fazer um breve comentário aqui, mais da questão mais da composição, que é o seguinte: uma das grandes dificuldades que nós do samba, pelo samba ser tão tradicional, de uma maneira geral, é justamente a gente trazer coisas desse mundo mais moderno, né? E esse trecho do samba é um trecho que a gente procurou justamente trazer essa coisa do perfil, né? Que eu acho que mais contemporâneo, é bacana a gente também estar frisando isso. Bem claro, para fazer algo diferente e ser aceito também, e entender que o samba ele pode... Exatamente, ele pode falar, dialogar com essa novidade. Seguir esse momento que a gente está vivendo de uma forma diferente, não precisa ser só o tradicional, a gente pode juntar as duas coisas e criar um novo formato de fazer um samba. E as pessoas também entenderem, né, que na nossa função como compositor, dentro do samba, do carnaval, né, se a gente vê um caminho que de repente não está explícito,
numa sinopse, né, a gente procurar contribuir com essa visão dentro da sinopse. Sim. Porque com certeza, quando todos estão ali imbuídos no mesmo objetivo de ser campeão no carnaval, às vezes a gente vai num caminho do samba que acaba abrindo, clareando ideias para vocês, enredistas e carnavalescos, vocês pegarem e estarem trazendo novos elementos para dentro do samba, né? É importante você falar isso, Dudu, que eu sempre quando faço carnaval, faço um enredo e a gente chega nessa fase de dialogar com os compositores, eu nunca digo para ele que isso aqui tá fechado, isso aqui. A gente sempre deixa uma lacuna, deixa algo aberto, porque muitas das vezes o olhar, a visão de vocês também é muito importante para o nosso trabalho, até para agregar coisas que talvez nós não alcançamos e vocês trazem para a gente algo novo. E eu sempre deixo uma alegoria para depois do samba, sabe? Bom. Porque ali pode ter algo que, Deu sabe, aquele... caramba, por que eu não pensei nisso? E assim, é tão óbvio, é tão bacana isso. E o artista, ele precisa ter liberdade de expressão, e o samba nada mais é do que a liberdade de expressão. E eu, como artista, e entendo a arte de vocês também, eu preciso respeitar isso, nós precisamos respeitar isso. Conversamos muito sobre isso, né, Igor? Precisamos respeitar o artista e deixar com que a liberdade e a fluência também possa ajudar. Nós sentimos essa liberdade, isso foi deixado bem claro desde cedo pra gente, que nós teríamos essa liberdade. Eles deixaram, a escola deixou bem claro pra gente essa liberdade. E isso é muito próprio, assim, das minhas parcerias que eu participei, principalmente essa nossa, que é muito unida e tal, essa coisa de a gente tem a sinopse, que é uma sinopse espetacular, mas com essa liberdade de procurar, ou às vezes um diferencial, trazer alguma coisa nova. Isso acho que procurar preencher essas lacunas, né, que são deixadas para a gente, de repente, dar uma visão nossa também, né? E também falando da questão de composição, nesse pedaço aqui a gente vem num samba numa tonalidade menor, né? Fazendo alguns passeios em menor, aquela coisa toda. E nesse momento a gente vai falar da bandeira, né? Aí já entra também uma questão, né, de que a parceria tem dois compositores que são ligados a portas-bandeiras, e a gente sabe que é um momento que geralmente o casal sempre quer esse momento de falar da bandeira para abrir, né? E quando a gente vai falar justamente do Salgueiro ali, nas entrelinhas, né, a gente dá uma subida para maior, né, para tipo dar um refresco também, de fazer toda uma harmonia aí menor. Né? Não, dá um frescor novo que a gente vem aqui, né? Entre aspas e negrito, o meu choro, o meu grito, nem a pau Brasil. Antes da sua bandeira, meu vermelho deu tom. Somos parte de quem parte, feito Bruno e Dom. Copenauas pela terra, nessa guerra sem sucesso. Não queremos sua ordem, nem o seu progresso. Na P, nossa luta é sobreviver. Na P, não vamos nos render. A gente dá essas subidas também para dar um colorido, né? Antes da sua bandeira, assim, meu vermelho. Tecnicamente falando, eu não sou músico, mas assim, eu gosto muito quando você pensa no diafragma de quem está cantando e não é cantor. Exatamente. Né? Para a pessoa respirar, para ela ter fôlego, para ela entrar no hiato e me chorar. Exatamente. Isso é como se fosse uma preparação. Exato. Né? E também já falando dessa questão, dando essa visão do lance de Bruno e Dom, que foi muito marcante. Eu até queria um pouco... Vou tentar ser sucinto, né, nesses últimos versos do samba, porque você falou antes da sua bandeira, meu vermelho deu o tom. Antes da sua bandeira, que né, a gente está falando da bandeira do Brasil, né, do verde e amarelo, meu vermelho deu tom porque os povos originários eles têm, né, vamos dizer assim, uma cor mais urucum, né, uma coisa mais puxada. E o vermelho do Salgueiro, né? Vermelho, o vermelho do Salgueiro. O Salgueiro sempre foi resistência. Obviamente, né? Exatamente. E aí eu para resumir essa parte aqui, acho que é uma parte muito de grito, né, de resistência desses povos originários. O último setor do desfile do Salgueiro, ao longo do desfile, a gente vem mostrando verdadeiramente quem são os povos Yanomamis, né? E no último setor a gente planta uma sementinha para que vocês conheçam
um povo originário, vamos dizer assim, de cada região do Brasil e que também está sofrendo o que os Yanomami estão sofrendo, só que, né, e nessas outras regiões do país. Ou seja, não é só o povo Yanomami que está sofrendo. Tem um povo sofrendo aqui no Rio de Janeiro, tem um povo originário sofrendo no Centro-Oeste, no Norte, sabe, no Nordeste. Então a gente planta uma semente trazendo um povo originário de cada uma dessas regiões do Brasil nesse último setor. E, né, desse povo é o Vale do Javari, né? Tá ali no Vale do Javari, que foi onde o Bruno e o Dom, né, morreram, faleceram, e vocês tiveram essa felicidade de colocar eles assim na sinopse, né, no samba. Eles não estavam explicitamente, como você falou, né, na sinopse, a gente não tinha o Bruno e o Dom citados explicitamente na sinopse, mas estava ali nas entrelinhas. E acho que é o que a gente também está discutindo aqui, essa questão de deixar tudo deixar tudo escrito na sinopse. O compositor ele tem essa liberdade de trazer, né, pra gente isso, e vocês foram muito felizes de colocar o Bruno e o Dom, por eles já estarem representados até nessa ala do desfile. E aí eu trago aqui esse livro aqui que eu li, uma etnografia dos sonhos Yanomami, da Hannah Limunja, que aliás esteve no quadro de Salgueiro já recentemente. Ela cita justamente o Bruno e o Dom e o Chico Mendes como pessoas que o pensamento vai continuar com a gente, né, com a gente do mundo, porque eles pensaram e souberam respeitar verdadeiramente a floresta. Eu vou ler rapidamente aqui, só para as pessoas entenderem. Ela fala assim: Davi Copenaua acredita que as palavras de sabedoria de Chico Mendes continuarão mesmo após sua morte, pois elas se propagam pelo pensamento de muitas pessoas, inclusive no pensamento dele. Além de Chico Mendes, há outros brancos que conseguiram ir mais longe e sonhar verdadeiramente a floresta, como foi o caso do Bruno Pereira e do Dom Philips. Ou seja, assim como os sonhos Yanomami, que surgem quando as flores da árvore dos sonhos desabrocham, os sonhos de Bruno, Dom e tantos outros vão continuar desabrochando em nós e seguiremos sendo resistência. E aos inimigos nós vamos gritar: Yamaki Temishoa, Yamaki no Maimi. Então, assim, ela foi, né, uma inspiração para terminar a sinopse do Salgueiro, porque o sonho para o povo Yanomami, um sonho muito forte, né? Ele não é só sonhar, é o sonho quando o Yanomami sonha, ele acredita que aquilo que ele está sonhando ele vai acontecer. Então, esse último setor do Salgueiro, a gente planta essa semente sonhando que você que vai assistir o desfile do Salgueiro, você que vai assistir o desfile do Salgueiro pela televisão, que você entenda, que você procure saber sobre esse povo e que a gente consiga verdadeiramente sonhar e pensar quem são esses povos originários, para que a gente consiga respeitá-los e fazer valer esse Brasil verdadeiro, que é o Brasil do povo originário. Eles já estavam aqui, nós que chegamos depois. Então, esse sonho está presente nesse último setor do Salgueiro, que é um grito para que a gente possa respeitar os povos originários como um todo, né, aqui no nosso país. Show! E aí, a gente chega naquele momento que o ápice do samba. O ápice do samba, que é aquela explosão do refrão, que foi o que surgiu primeiro. O primeiro, né? O que primeiro surgiu foi o refrão, depois a gente ficou escravo do refrão, porque quando você faz um grande refrão, né, e o salgueirense gosta de relaxa, refrão, né? Você relaxa o resto do samba. Mas foi uma coisa que deu certo. A gente fez isso em Xangô, a gente compôs Xangô, a primeira coisa que a gente fez foi o refrão. E o samba deu muito certo depois. Olori Xangô, Então, a gente fazer esse refrão primeiro foi uma opção. A gente começar pelo refrão, porque dá uma energia diferente, né? Forte. A gente começa a empolgação do refrão e facilita. Vambora! Yatemishua, aê, Yatemishua, aê. Meu salgueiro é a flecha, pelo povo da floresta, pois nós estamos seguindo os reis, tem um Brasil tocar. Yatemishua, aê, Yatemishua, aê. Meu salgueiro é a flecha, pelo povo da floresta, pois nós estamos seguindo os reis, tem um Brasil tocar. É muito cara. E aí, acho que para encerrar, é um refrão, é Yanomami, né? É um termo Yanomami, ninguém acho que nunca ouviu falar. O Davi ficou super feliz, né, de você ter uma expressão Yanomami sendo cantada pelo povo português. Ele aprendeu português e agora a gente está devolvendo para ele, sabe, uma expressão em Yanomami colocada no samba do Salgueiro. Então ele ficou muito feliz com isso. E é um grito, né? Esse termo
eu não morro, né? Significa exatamente eu não morro, ainda estou vivo, é muito forte, sabe? Por mais que as pessoas morram, né? Que o pensamento algumas pessoas morram, mas o pensamento delas continua presente. Então, isso eu não morro, ainda estou vivo, é esse termo que a gente está pregando aqui. E o Davi também, quando a gente esteve com ele falou, olha, eu não quero que vocês tenham pena do meu povo, eu quero que vocês respeitem o meu povo. Então, assim, é um povo muito guerreiro. Eles não estão reclamando de nada, eles estão lutando pelo que é deles de fato. Então, Salgueiro se junta ao povo Yanomami para que a gente seja esse guerreiro junto com eles, né? A voz deles para o mundo também. Né? Exatamente. E que voz, que agora vamos ter 3.000 pessoas desfilando ali na Sapucaí, mais 100.000 não assistindo o sambódromo. É legal, você também citou uma coisa que eu acho importante a gente falar. Muitas das vezes o samba é criticado, não é o caso do nosso samba, graças a Deus, mas por ter palavras difíceis ou palavras que não estão no nosso usuário, né, diário nosso. E aqui a gente não podia fazer diferente, porque a gente quer mesmo representar o povo Yanomami. E isso aqui para eles é muito forte, é um ato de determinação de dizer mesmo, olha, estamos vivos e nós não queremos só estar vivos, nós queremos também ser respeitados, porque de uma certa forma nos tiraram o que é nosso, porém a gente continua vivo, então nos respeite, vamos pensar em Yanomami aqui. Esse foi todo o tempo que a gente discutiu e a gente dialogou muito com os compositores. Para fazer um samba para 2024 para o Salgueiro, nós temos que esquecer toda a nossa formação cultural e entrar nesse universo Yanomami para que a gente entenda e possa construir um samba que represente a eles. Exatamente. E eu acho que isso foi o melhor que fizemos, né? Melhor que eles fizeram. Essa coisa do o meu Salgueiro é a flecha tem um simbolismo muito importante, que quando a gente fala meu Salgueiro é a flecha, o meu Salgueiro é a voz. É o Salgueiro se colocando como a voz dos Yanomami em defesa deles próprios, né? E o Salgueiro como a voz deles. Pois a chance que nos resta é um Brasil cocar, que é um Brasil em prol dos povos originários, né? Um Brasil em defesa desse povo que merece todo respeito, merece viver de forma livre, como eles merecem, como todos nós merecemos. E o Salgueiro traz essa defesa. E eu acho interessante o contraponto, que mais acima do samba, falar de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha da boca para fora. E embaixo, o Salgueiro se põe como a flecha, como a voz. Então acho esse um trecho emblemático, acho marcante e que diz muito, bem forte, assim, que me emociona bastante, acho que emociona todo mundo. O Salgueiro como a voz, a flecha, pelos povos. Aquilo que a gente falou, lá em cima, a gente estava falando, criticando as pessoas que só falam, né? Sim, e não lutam. O Salgueiro, pelo contrário, ele está se colocando como sendo essa flecha. O Salgueiro não está só da boca para fora, a gente está respeitando. Interessante que o que a gente está fazendo diariamente, e não só falando de samba, a gente diariamente está praticando tudo isso e reformulando o nosso pensamento para que a gente possa entender e fazer um carnaval com essa magnitude, com essa proposta. A gente precisa viver essa história com realidade e com responsabilidade. Então, a todo tempo a gente se exercita pensando de que forma a gente vai fazer algo que represente aos povos originários, represente os Yanomamis, e que a gente não erre com eles mais uma vez, porque nós erramos até hoje. Entende? Sim. Então, não temos mais esse direito de errar. Né? Então, não é simplesmente um samba. Então, mais uma vez aqui, eu quero parabenizar vocês. Obrigado. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo que vocês conseguiram captar na essência, acho que muito do que estava ali na sinopse, muito também do que o Davi, acho que vocês pesquisaram muito, né? Não ficaram só ali na sinopse, isso é muito importante, acho que o compositor ele tem que ter essa liberdade de
olhar a sinopse, ler, entender, mas ir atrás, assistir um vídeo, assistir sabe, ler sabe? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa conteúdo, para né? que a gente, sabe, saiba quem são eles de verdade. Não fica só nessa coisa da tragédia no nome. A gente tem que entender que eles são um povo belo, um povo, sabe, guerreiro, e é isso que o Salgueiro vai levar para a avenida. Sabemos da responsabilidade que nós temos quanto cultura, quanto ensinamento, Como ser humano, quanto ser humano, quanto a gente precisa passar essa mensagem de uma forma correta para que a gente não erre mais uma vez com eles. É isso, acho que pra gente fechar, vamos então cantar só o refrão de novo e acabou, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Destrinchando o Samba. Para o sambista da depressão. O Acadêmicos do Salgueiro. Nota 10. Iatemichua, aê, Iatemichua, aê. Meu Salgueiro é a flecha, pelo povo da floresta, pois nós conseguimos vencer o Brasil tocar. Iatemichua, aê, Iatemichua, aê. Meu Salgueiro é a flecha, pelo povo da floresta, pois nós conseguimos vencer o Brasil tocar. É outro cara. Salgueiro 2024. E aí, gostou? Se tiver gostado, deixa um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se puder ajudar, colaborar com os pobres mortais aqui, com uma ajudazinha financeira, faz o Pix, que o Pix tá aí ó, na tela, pra gente parar de sair de trás de árvore fazendo vídeo passando vergonha na cidade do Samba, né? Porque tá brava a situação. Fui!